Pinheiral, 31 de março de 2014, 98ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa ordinária da quinta legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Vereador André Lemos Ferreira, vereador Antônio Carlos de Almeida, vereador Felipe Rivelo da Silva, vereador Luiz Cláudio Fadu Ferreira, vereador Luimar Guedes Belmonte de Souza, vereador Richard Corte de Brito, vereador Ivalmeida Cerveles Pedrosa, vereador Luiz Carlos da Silva e vereador Luiz Levi Bittencourt da Silva. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 97ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de março de 2014. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino ao senhor secretário que leia o expediente. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 3 de fevereiro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento de programa de requalificação de UBS. Construção: valor bruto R$ 81.600. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 31 de janeiro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento de agentes comunitários de saúde. Valor bruto R$ 37.050. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 31 de janeiro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento PAP fixo. Valor bruto R$ 54.152. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 31 de janeiro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento de saúde bucal. Valor bruto R$ 11.150. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 31 de janeiro de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento de teto municipal da média alta complexidade ambulatorial hospitalar. Valor bruto R$ 142.206,59. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 24 de março de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento de agentes comunitários de saúde. Valor bruto R$ 34.476. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, 18 de março de 2014. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral. Programa: pagamento de PAP fixo, competência março de 2014. Valor bruto R$ 54.152. Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2014. Ementa: dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2012. Faço saber que a Câmara Municipal de Pinheiral aprova, nos termos do artigo 11º, inciso 7º
da Lei Orgânica Municipal e eu, presidente, nos termos do artigo 39, inciso 5º do Regimento Interno, resolução número 10, de 14 de dezembro de 2000, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo do município de Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro, usando as atribuições que lhe confere, privativamente em a legislação em vigor, reprova as contas do município referente ao exercício financeiro de 2012. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pinheiral, RJ, 14 de março de 2014. Rivalneira Severes Pedrosa, presidente. Richard Porto de Brito, membro. Antônio Carlos de Almeida, membro. Informo também ao público presente que o processo administrativo de julgamento das contas da gestão de 2012 deu entrada nesta Casa Legislativa no dia 26 de 11 de 2013, sendo lido o expediente desse mesmo dia, ficando os subsequentes 30 dias à disposição da população para consulta. Posteriormente, o Sr. Antônio Carlos Leite Franco foi notificado para apresentar defesa pelo prazo de 30 dias. Em seguida, o procedimento foi encaminhado às comissões permanentes. Marquei a presente sessão de julgamento no dia 11 de fevereiro de 2014, precisamente na 87ª sessão ordinária, ou seja, obedeci a todos os prazos regimentais e da Lei Orgânica Municipal. Quero deixar claro que essa sessão foi marcada dentro do nosso regimento interno. Procurei, como presidente desta casa, representando a Câmara Municipal de Pinheiral, ser o mais justo, o mais correto possível, imparcial quanto à marcação dessa prestação de contas do Tribunal. Não havendo as matérias para o expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo inscritos no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Convido o ex-prefeito municipal, Sr. Antônio Carlos Leite Franco, para realizar a sustentação oral da defesa apresentada no processo administrativo de julgamento das contas referente ao exercício financeiro de 2012. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, doutor Luimar Guedes Belmont de Souza, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssimo procurador da Câmara, doutor Juliano Medeiros, todas as ilustres autoridades presentes, ilustres funcionários desta Casa de Lei. Meu carinho, respeito e memória à minha mãe, meu respeito e carinho ao meu pai, meu amor à minha esposa, filhas e netas, meu carinho a meus irmãos, genro e cunhados, meu fraterno abraço aos meus amigos e a todos os demais presentes. Senhoras e senhores, vamos primeiro elevar o pensamento ao poder maior que é Deus. E só se vai ao Pai pelo seu Filho Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu, Antônio Carlos Leite Franco, brasileiro, médico, casado, aposentado no Ministério da Saúde, médico da Associação dos Aposentados, membro do Conselho Regional de Medicina Seccional Volta Redonda na Comissão de Ética, participante institucional da Unifor Volta Redonda no Conselho Fiscal, residente à Rua Rio Grande do Sul 91, bairro São Jorge, Pinheiral, ex-prefeito de Pinheiral na gestão 2005, 2008 e 2009, 2012. Para reflexão, a pior cegueira é a cegueira espiritual. Iniciando a defesa oral, nada melhor que entendermos o que é verdade. Se para alguns
o significado da verdade é desconhecido, nada melhor do que descrevê-la ao pé da letra, de acordo com a língua portuguesa, do dicionário Aurélio. A palavra verdade vem do latim veritate, que significa, abre aspas, conformidade com o real, coisa verdadeira, princípio certo, fecha aspas. Esta defesa oral tem compromisso com esta verdade, sustentado na Bíblia Sagrada, na Constituição da República, na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno da Câmara, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos autos do processo que ensejou essa defesa oral. Passo a leitura do ofício de número 023 de 2014, de 19/2/2014, do excelentíssimo senhor presidente dessa arbitragem do caso de leis, Dr. Luimar Guedes Belmonte de Souza, recebido em mãos no dia 20/2/2014, nesta ilustre Câmara Municipal. Venho, por intermédio deste, comunicar a Vossa Senhoria que o parecer prévio e contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro será apreciado pela Câmara Municipal de Pinheiral na sessão ordinária do dia 31/3/2014, ocasião na qual poderá usar da palavra por 10 minutos em sustentação oral. Atenciosamente, Dr. Luimar Guedes Belmonte de Souza, presidente. Senhoras e senhores desta Casa do Povo, trata-se da prestação de contas do município do exercício administrativo e financeiro de 2012, que teve parecer prévio e contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em sessão plenária do dia 19 de novembro de 2013, quando lá estive, em razão de uma única pendência, a irregularidade número 4. E de que se trata? Do pagamento das despesas das contratações e admissões de pessoal, quando o município encontrava seu limite prudencial de gasto com pessoal, descumprindo o estabelecido no inciso 5º, parágrafo único do artigo 22, parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal 101/00 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo em questão, de número 213.624-0/2013, tem mais de 2.000 folhas e se encontra em papel nesta Câmara Municipal e digitalizado no TSE-RJ. É humanamente impossível tecer considerações no seu todo, em 10 minutos. Mas a sua essência está na página 1909 e 1912. Assim, nesta defesa oral, confirmo e ratifico as razões de defesa escrita entrega a esta ilustre Casa de Lei tempestivamente no dia 20/2/2014, Dia da Justiça Social, com as razões de defesa do direito do contraditório e da ampla defesa, conforme legislação em vigor, com todos os documentos anexos enviados, na sustentação da legalidade do item 4. Informo também que cópias das razões da defesa escrita foram enviadas tempestivamente, individualmente, a todos os excetivos vereadores e excetivas vereadoras. Ofício de número 16/23, entregues e protocolado nesta Câmara Municipal. Tem um pequeno erro. O número 16 é que é da excetiva vereadora e foi do número 23. E o número 23 é do executivo vereador Rivonei Decebelos. Informo e afirmo que não houve prejuízo para o município nem improbidade administrativa. A decisão de fazer o ato que consta no item 4, que foi pelo princípio legal da continuidade administrativa de levar os serviços públicos a quem de direito no relevante interesse público. Em defesa oral, informo que a prestação de conta do exercício administrativo financeiro de 2012, conforme a legislação em vigor e nos autos do processo em questão,
foi realizado pela atual administração gestão 2013/2016. Informo nessa defesa oral que as contratações e admissões referidas no item 4 foram através de concurso público, processo seletivo no primeiro semestre de 2012, previsto em lei e previamente amplamente divulgado com transparência e publicidade. E foram para dar continuidade ao convênio previamente assinado e acordado entre a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, para os programas sociais do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, do CREAS, Centro de Referência de Especialidade de Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho dos Conselhos, Casa dos Conselhos, Casa Abrigo, Programa de Atenção Integral à Família, o PAI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, Bolsa Família, Políticas Públicas sobre Drogas, dos direitos da criança e adolescente, da igualdade racial, dos direitos da mulher, dos direitos dos idosos, dos portadores de necessidade e outros, sendo beneficiados principalmente as pessoas mais carentes de todos os bairros do município de Pinheiral. Nesta defesa oral, reafirmo o procedimento legal das contratações amparado nos documentos enviados a esta Casa de Leis por ocasião da entrega da defesa escrita, constando de Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de número 217, de 30 de 11 de 2010, com decreto número 42.725, de 29 de 11 de 2010, que dispõe acerca de transferência de recursos financeiros repassados do Fundo Estadual de Assistência Social, o FES, para os Fundos Municipais de Assistência Social, resolução de número 01 de 1/3 do Conselho de Assistência Social, que no artigo 4 aprova o processo seletivo para oficineiros e monitores para atuar em programas e serviços cofinanciados pelo governo federal, estadual e administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia 28 de 2 de 2011, edital de número 001/2012, do concurso processo seletivo pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, nosso rumo, lei de número 638, de 25 de janeiro de 2012, que dispõe dos cargos criados temporariamente, publicação em diários de tudo isso, e em jornais da região, extrato bancário da conta corrente do Banco do Brasil, Agência Pinheiral, do Fundo Municipal de Assistência Social, onde consta no dia 20 do 9, transferência eletrônica, o TET, disponibilizando os recursos do Estado para dar continuidade ao convênio e a contratação dos servidores pelo processo seletivo citado. Sustentação por prévia dotação orçamentária, autorização na LDO de 2012, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda diretamente sustentado no preâmbulo da nossa Constituição Cidadã, nos seus artigos 1º, inciso 2º, 3º e 4º, do parágrafo único, artigo 3º, inciso 3º e 4º, artigo 30, inciso 1º e 5º, artigo 37 e inciso 9. Em defesa oral, chamo a atenção que os documentos acima citados não foram encaminhados ao TCE para as comprovações justificativas do item 4, que se tivesse sido, certamente corrigiria a irregularidade e não levaria o parecer prévio contrário. Informo também que no processo em questão, na folha de 1909, demonstra que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo de Pinheiral respeitou o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o máximo de 54% da receita corrente líquida, ficando o município em 53,4% em negrito, colocado pelo próprio Tribunal de Contas. Informo também que no mesmo processo, na folha de 1912, argumento do corpo técnico não ter recebido documentação ou justificativa para as nomeações assumidas no ato da contratação, o que fez manter a regularidade, levando ao parecer prévio contrário. Pelo exposto nesta defesa oral, todas as evidências comprovam a legalidade e justificam o ato assumido descrito no item 4 e sustentado principalmente na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando claro que a administração financeira no exercício de 2012 atendeu ao disposto no inciso 5º, parágrafo único do artigo 22, com parágrafo único do artigo
21 da Lei Complementar Federal 101/2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos remete ao parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do artigo 169 da Constituição Federal. Em defesa oral, finalizo que no cumprimento inflexível do dever, honrei a confiança e os compromissos assumidos perante o povo de Penal, que me fez seu digno representante para ter a coragem de fazer o que era de interesse público, porque o povo, o poder emana do povo, para o povo e pelo povo. E quem não vive para servir, não serve para ver. Muito obrigado ao nosso Deus e muito obrigado a todos. Eu gostaria de solicitar ao senhor para convidar os ex-vereadores João, Uriel, Robson e o Carlão para se sentar ao plenário. Concedido, vereador. Leitura do parecer de finanças e orçamento. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Parecer prévio contrário do Tribunal de Contas e projeto de decreto legislativo. Relator. Rivalnei de Cerveres Pedrosa. Relatório. Veio essa comissão para análise o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário à aprovação das contas da gestão financeira do Poder Executivo referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Leite Franco e seu respectivo projeto de decreto legislativo número 001/2014, o qual dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2012. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Veio essa comissão permanente o parecer prévio contrário do Tribunal de Contas a respeito das contas do chefe do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2012, de relatoria do conselheiro relator José Maurício de Lima Nolasco, cujo principal ponto foi prestação de contas da administração financeira do município de Pinheiral, Poder Executivo, processo número 2013.624-0/2013, exercício de 2012. Prefeito, excelentíssimo senhor Antônio Carlos Leite Franco. Parecer prévio. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reunido nesta data, em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto ao inciso 1º do artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o relatório e o projeto de parecer prévio do conselheiro relator, aprovando-os e considerando que as contas da Prefeitura de Pinheiral, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Leite Franco, relativas ao exercício de 2012, foram apresentadas a esta Corte. Considerando que essa colhenda da Corte, nos termos do artigos 75 da Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já com as alterações dadas pela Emenda Constitucional número 04 de 91,
é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado. Considerando as decisões proferidas por esta Corte de Contas, nos casos de abertura de créditos adicionais com insuficiência na fonte de recursos correspondentes, quando se apura a existência de economia orçamentária em montante superior ao valor dos créditos abertos, considerando que o relatório das despesas realizadas, não escritas em RP, apresentado por meio do sistema SIGFIS/DEL, ponto do 248 deste Tribunal, registra valores referentes à anulação de saldos de dotações orçamentárias não utilizadas no exercício de 2012, o que não se enquadra no conceito de despesas realizadas. Considerando a ocorrência de pagamento das despesas com contratações e admissões de pessoal, quando o município se encontrava no limite potencial de gastos com pessoal, descumprindo o estabelecido no inciso 5º, parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101/00 da Lei de Responsabilidade Fiscal, resolve emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas da administração financeira do Poder Executivo do município de Pinheiral, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Leite Franco, com a irregularidade, impropriedades, determinações, recomendação, expedição de ofício, ciência e comunicação constantes do voto. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013, conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, presidente. O ex-prefeito municipal foi notificado através do ofício 241 de 2013 para apresentar defesa no prazo de 30 dias, o qual, embora intempestivamente, apresentou sua peça nessa Casa Legislativa em 20 de 2 de 2014. Saliento que a defesa, mesmo intempestiva, apresentada pelo ex-gestor público, será analisada pela atual comissão permanente, isto para proferir um julgamento técnico. A defesa se funda em falta de tempo hábil para a apresentação de razões de defesa junto ao Tribunal de Contas, com a devida documentação dos compromissos decorrentes de convênio firmado com o Governo do Estado, no interesse público, na prévia dotação orçamentária e no princípio da continuidade administrativa. Compete observar as irregularidades imputadas quanto à abertura de créditos adicionais com insuficiência na fonte de recursos correspondentes e despesas realizadas, não escritas em restos a pagar, apresentado por meio do sistema SIGFIS/DEL, ponto 248 deste Tribunal, a qual não se enquadra no conceito de despesas realizadas, sequer foram impugnadas pelo ex-gestor público. Conquanto conste no parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2012, a irregularidade de despesas realizadas, não escritas em resto a pagar, apresentado por meio do sistema SIGFIS/DEL, ponto 248 deste Tribunal, essa foi convolada em impropriedade e determinação pelo conselheiro relator. O conselheiro relator José Maurício de Lima Nolasco também pretendeu exercer tal convolução quanto à abertura de créditos adicionais com insuficiência na fonte de recursos correspondentes, mas foi rechaçado pelo conselheiro José Gomes Graciosa. De todo arcabouço de provas e estudo dos autos, não vejo como afastar as conclusões do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, que é uma corte especializada no controle externo da administração pública. Não que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro seja perfeito e sempre tenha razão em suas imputações. Contudo, no caso em debate, o ex-gestor não apresentou dados técnicos a fim de afastar as irregularidades cometidas em sua administração financeira.
Neste diapasão, o relator e presidente desta comissão permanente vota pela aprovação do projeto de decreto legislativo reprovando a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2012, ratificando assim o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o qual, segundo o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, somente deixará de prevalecer pelo voto de 2/3 dos membros desta Câmara Municipal. Rivalneida Cerveres Pedrosa, relator. Voto em separado. Usando a faculdade concedida pelo regimento interno, o vereador Antônio Carlos de Almeida faz constar seu voto em separado no atual parecer desta comissão permanente. Ressalto minha posição favorável à aprovação das contas da gestão financeira do Poder Executivo referente ao exercício 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos de Leite Franco, pelos motivos expostos em meu voto como relator na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Antônio Carlos de Almeida, membro. Parecer da comissão. A comissão, por maioria dos votos, acompanha o relator pela aprovação de parecer prévio contrário às contas do prefeito municipal de Pinheiral no exercício de 2012 e do projeto de decreto legislativo número 001/2014. Câmara Municipal de Pinheiral, 14 de março de 2014, Rivalneida Cerveres Pedrosa, presidente, Richard Costa Brito, membro, Antônio Carlos de Almeida, membro. Perdão, senhor presidente. Em discussão, parecer. Gostaria de pedir ao senhor fazer também um convite à doutora Sandra, também que foi vereadora no dia. Está concedido. Continue em discussão ao parecer. Para usar a tribuna? Tá, concedido. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeito, imprensa, público presente. Fico muito feliz em ver essa casa cheia hoje. Infelizmente não é assim no nosso cotidiano, mas tenho certeza que daqui para frente tem tudo para ser. Antes de mais nada, obrigado. Antes de mais nada, quero deixar claro aqui minha posição, que falarei aqui do ex-prefeito e não do médico cidadão, Dr. Toninho, que tem o respeito e a admiração de todos em sua profissão de origem. Mas vamos ao que interessa. Hoje essa casa tem uma responsabilidade muito grande aqui em nossas mãos. Faremos um julgamento sobre as contas já reprovadas tecnicamente pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, gostaria de fazer um resumo hoje aqui do processo número 213.624/0 de 2013. Processo esse que resultou no parecer contrário às contas do ex-prefeito Antônio Carlos Leite Franco, referente ao exercício de 2012. No dia 28/5/2013, o prefeito Arimateia enviou as contas referentes ao ano de 2012 para análise do TCE, tudo dentro do prazo. Prazo esse que iria até o dia 31/5/2013. Analisando as contas enviadas, o Corpo Instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Especial sugeriram ao relator que emitisse parecer prévio contrário. Fez determinações e recomendações. No dia 7/10, o TCE abriu para a defesa do ex-prefeito. Dentro do prazo, foi feita a defesa por parte do ex-prefeito. Visando o saneamento das irregularidades, o plenário do TCE decidiu fazer com que seu corpo instrutivo procedesse um novo exame de contas. Nesse novo exame foi dado novo parecer prévio contrário.
Nesse reexame ainda foram encontrados 3 irregularidades e 12 impropriedades. Finalmente, o conselheiro e relator José Maurício Nolasco emitiu parecer prévio contrário, apontando no relatório final 1 irregularidade e 13 impropriedades. Resumindo, somente dentro desse processo foram dados 4 pareceres contrários às contas. 4. No dia 9 de fevereiro, imprimi em minha casa, no site do TCE, todo o processo, que é um resumo dessas 2.000 páginas, e comecei a estudá-lo. Tive a oportunidade de publicar isso, sempre dando publicidade às minhas ações aqui nessa Câmara. Pude constatar, analisando as contas, que no relatório final do conselheiro Nolasco, as contas foram rejeitadas. Como falei, 1 irregularidade e impropriedades. Confesso que as impropriedades não me fariam votar pela reprovação das contas do ex-prefeito, uma vez que, no meu entendimento, são erros pequenos, muitas vezes erros mesmo humanamente possíveis de serem cometidos. Falando claramente, eu não votaria pela reprovação das contas se só existissem essas impropriedades. O problema se dá na irregularidade que foi encontrada nesse parecer. Contratação de pessoal nos últimos 180 dias do mandato, dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, e mais um agravante que não foi dito. Isso tudo foi em período eleitoral. Dentro dessa irregularidade, foram nomeados para cargos em comissão 20 pessoas, 20 cargos comissionados dentro desse período de irregularidade. Foram admitidos por contrato 9 pessoas. E foram admitidos também 8 novos concursados, dentro desse período que seria ilegal. Com isso, fica comprovado que o ex-prefeito descumpriu a lei. Para minha surpresa, no dia 20 de fevereiro, o ex-prefeito protocolou, mesmo fora do prazo, se diz dentro do prazo, mas não foi no prazo, sua defesa aqui nessa Câmara. Embora não tratando essa defesa como oficial, por estar fora do prazo, busquei estudá-la. Em sua defesa, o ex-prefeito fala que as contratações foram para atender interesses do povo, da assistência social. Porém, no processo do TCE aparece o nome de todos os contratados. Nome esse que, por viver numa cidade pequena, conhecemos e sabemos que não passam nem perto da Secretaria de Assistência Social. Dando essa justificativa, entendo que o ex-prefeito está menosprezando a capacidade de compreensão dessa Câmara Municipal e de mim como vereador. Não satisfeito com esse primeiro argumento que fez as contratações para suprir as necessidades. Por favor. Não satisfeito com esse primeiro argumento que fez das contratações para suprir as necessidades da assistência social do município, fiquei surpreso com a parte final apresentada nessa defesa. Novamente, para justificar as contratações irregulares, dentro dos últimos 6 meses de mandato, acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e muitas delas em período eleitoral, o ex-prefeito justifica assim: o poder decisório do gestor público, abre aspas, encontra embasamento e respaldo em compromisso assumido por líderes de 191 países, dentre eles o Brasil, em reunião realizada pela ONU no ano 2000, que definiram as metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. Elas foram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. São eles: acabar com a fome e com a miséria e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Achei um desrespeito à minha inteligência ler uma defesa baseada nisso. Claramente, muitas dessas contratações foram eleitoreiras. Finalizando, nesses 50 dias em que peguei a cópia do parecer até a data de hoje, tive tempo hábil para estudar o parecer, estudar a defesa do ex-prefeito, discutir com técnicos, advogados, demais vereadores, e após isso já tinha base suficiente para me posicionar hoje aqui, tecnicamente, sobre as contas referentes ao último ano do ex-prefeito à frente da Prefeitura de Pinheiral. Porém, nosso julgamento não é só técnico.
técnico é o julgamento do Tribunal de Contas. Nosso julgamento também é político. Sendo assim, muitos agravantes políticos me fizeram ter ainda mais certeza do meu voto. Como, por exemplo, cito os 3 processos que o TSE acaba de condenar o ex-prefeito por uso de máquina pública na campanha eleitoral de 2012. 3 exemplos de descumprimento da lei. Um desses processos não cabe mais recurso, que foi a condenação que se deve a irregularidades ocorridas durante a realização de comício no centro da cidade, durante a campanha eleitoral que contou com a presença do governador do estado. Aqui a gente pode ver crianças. Foi comprovado o transporte irregular em atividades de campanha pelo uso de micro-ônibus escolar da Prefeitura Municipal para transporte de servidores e de estudantes para participação no comício. Devido às violações da lei eleitoral, uso de micro-ônibus da Prefeitura e de seus serviços de servidores durante o expediente normal do comício. Vereador, só um minutinho. Senhor presidente, manter a ordem. O senhor está tumultuando a sessão aqui dentro do plenário. Nós vamos interromper o raciocínio do vereador. Vereador, os 10 minutos, tá? Por Esse favor. processo irá agora para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público, e se novamente condenados, terão seus direitos políticos suspensos de 3 a 5 anos, caso sejam condenados pelo Ministério Público. Pela ordem, pessoal, por favor, vamos respeitar a Câmara, vamos respeitar a sessão. Além disso, o ex-prefeito também foi condenado pelo TSE em 2 outros processos. Um por destituição de jornal pela Prefeitura, na época que estava à frente da Prefeitura, outro por publicação em site do mesmo material, ambos em agosto de 2012, período eleitoral. Em meio ao processo eleitoral, o ex-prefeito descumpriu o artigo 73 da Lei nº 9.504 de 97, Lei das Eleições, que proíbe publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Como penalidade, cada um dos envolvidos pagará multa. Essas condenações também serão levadas ao Ministério Público, que novamente poderá entrar com ação judicial contra o ex-prefeito, que, se novamente condenado, terá seus direitos políticos suspensos de 3 a 5 anos e, além de mais, multa. Sem falar como foi deixada a Prefeitura para a atual administração. De 8 módulos de saúde, apenas 3 tinham enfermeiro-chefe. Cerca de 2 toneladas de medicamentos vencidos e comprados no sistema de câmeras instalado ilegalmente em poste da Light. Além disso, serviço pago 100%, mas apenas 30% do serviço entregue. Troca de carros sucateados, principalmente na Secretaria de Saúde e Obras. Departamento de Esporte sem nenhum documento, sem nenhum histórico que já havia sido feito. Sabendo disso, concluo minha fala, votando
suspender essa sessão por 30 minutos e que se não você retirar para a gente dar continuidade na sessão. Pelo regimento interno. Senão vai ficar difícil, né? Como o regimento interno me ampara, se continuar, não vai ter mais discussão, eu vou pôr em votação direto. Ou vocês respeitam, ou eu vou pôr em votação direto. O regimento interno me ampara. Por favor. Continue a discussão ao parecer e, por favor, respeita o colega que está fazendo o seu discurso. Boa noite a todos. Sou presidente dessa casa, senhores vereadores, serventuários dessa casa, ex-vereadores. Doutora Sandra, eu gostaria de lhe pedir desculpa porque eu não vi a senhora ali, por isso não convidei para se assentar ao plenário. Só retificando, vereador, eu quero pedir desculpa por todos os vereadores por não ter convidá-los a participar aqui na nossa. Boa noite a todos. Bem, hoje a gente acho que esse é um momento histórico dentro do nosso município. Gostaria de falar da mesma forma que foi respeitado quando o doutor Antônio aqui falou, que todos nós também fôssemos respeitados, porque essas pessoas que estão aqui hoje, elas vêm aqui outras vezes, não para esse motivo, e elas sempre são ouvidas. A gente faz reuniões lá dentro, está aqui a irmã do doutor Antônio, que não me deixa mentir, participa de reuniões, é ouvida quando tem essa necessidade. Então eu também gostaria de ser ouvida aqui para poder falar, porque é um direito do vereador aqui de falar. O voto, ele é de cada um, ele é pessoal, cada um tem o direito de votar naquilo que entende ser legal ou ilegal. Cada um tem a justificativa para o seu voto. E eu estou aqui para justificar o meu. Bem, nessa semana eu fui surpreendida por uma ligação do doutor Antônio, uma pessoa que, sinceramente, eu não esperava nunca que fosse me procurar ou que fosse telefonar para mim. Fiquei surpresa. Ele disse que queria fazer uma reunião comigo e queria essa reunião na presença até do Uriel, meu irmão. Eu não vi por que não fazer essa reunião. Marcamos essa reunião. Ele foi até a casa do Uriel, lá foi muito bem recebido. Falou que tinha vontade de falar, ouviu também, de repente, até o que não tinha vontade de ouvir. Mas aquele era o momento até para a gente costurar algumas coisas. Falamos, ele se colocou à disposição que se hoje as contas não fossem reprovadas aqui, que ele daria apoio político ao nosso grupo, que é o grupo do Uriel, por entender que hoje o nosso grupo seria o melhor grupo para representar Pinheiral. Então eu perguntei a ele, mas por que hoje? Que o senhor entende? Ele disse que é porque ele tinha um grupo, tá? E aí a gente conversou e finalmente ele disse que se as contas fossem reprovadas aqui hoje, que a partir de hoje ele iria ter que fazer um novo pensamento político, iria ter que tomar algumas outras providências. Então, a conversa terminou ali, ele não me maltratou, não maltratou a minha família que lá estava, ele foi muito bem recebido, tudo bem. Eu tenho a semana inteira recebido mensagens do irmão do ex-prefeito, recebi hoje até que, surpresa fiquei, o deputado Delei ligou para o meu cunhado pedindo para que pedisse ao meu marido para que eu não votasse a favor do parecer do tribunal. Então, assim, eu acho que nada muda o voto. Eu disse a ele que o meu voto, embora se fosse pessoal, eu teria motivos suficientes para votar contra. Não é contra o doutor Antônio, contra essa prestação de contas. Só que eu disse a ele que isso já ficou no passado. Todo mal que eu tinha para sofrer, eu sofri. Fui maltratada, esmagada, sofri um pouco o caso danado do secretariado dele, que hoje estava aqui agora querendo tumultuar a sessão, mas uma pessoa que nunca me recebeu na prefeitura, eu fiquei 8 anos sem entrar na prefeitura enquanto o doutor Antônio foi prefeito. Eu entrei lá uma única vez para devolver um cheque de quase R$200 mil, que eu economizei na
já, porque eu fiz e mostrei para a população. Eu nunca fui convidada para participar de uma inauguração de uma creche. Ele passava na rua, não me cumprimentava, não falavam comigo, me viraram muitas vezes as costas, servi de deboche para muita gente porque eu fiquei sem um mandato. Então tudo isso a gente supera, porque eu sobrevivo a tudo isso. Eu não preciso da política para andar de carro zero, eu não preciso da política para ter casa, eu não preciso da política para me vestir bem, para comer, beber e educar os meus filhos, eu não preciso disso. Eu batalho, meu marido batalha muito para a gente ter o que tem, então eu não preciso da política para isso não. Mas tem muita gente que está precisando, porque o desespero está muito grande. O desespero está muito grande. Então, eu fui questionada essa semana se eu ia votar contra o doutor Toninho a favor da Arimateia. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. O prefeito Arimateia não faz parte desse processo que aqui está. Ele não fez parte da administração. Ele não fez parte dessa administração. Eu disse isso. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu disse isso ao doutor Toninho. Ele não faz parte desse processo. Quando me vem querer me dizer que o tal item 4, tão questionado, foi deixado de encaminhar documentação, já está aprovado em ofício na prefeitura para quem quiser ter acesso, porque eu tive acesso, que foi sim dada entrada em toda a documentação necessária. Mas o TSE não adianta, a gente tem até alguns casos que quiseram jogar, se colar, colou, foi gasto um valor e daí justificaram outro, mas tem coisa que não passa. Como Deus é muito verdadeiro e maravilhoso, hoje eu me deparo com toda essa situação aqui. Com a situação de ficarem me procurando, querendo meu voto, me oferecendo algumas coisas. Não sei de onde partiu, já disse a ele se isso não partiu dele. Eu não sei de quem partiu, mas eu estou aqui até como advogada para justificar o meu voto. O TCE, ele não é brincadeira, ele não está aqui para brincar com ninguém, não. As irregularidades que foram encontradas, o que pôde se sanar, se sanou, o que não pôde, elas terão que ser corrigidas em multa, em cassação de direito político, de alguma forma. Assim como eu também, se eu errar, eu vou pagar por isso. Quem está na chuva é para se molhar, não é? Eu estou aqui, eu faço parte dessa casa, quem sabe? Eu também já paguei uma multa. Não fiz de forma que eu quisesse fazer, não usei de má fé e paguei. Agora não adianta eu querer chegar aqui e enganar todo mundo, eu não fiz. Se eu não fiz e era responsável por isso, alguém vai ter que responder. Eu queria que todo o secretariado do doutor Toninho, que usou de arrogância durante todo esse tempo, querendo excluir a minha família, exterminar, como foi dito, exterminar a família Lemos da política. A família Lemos não precisa disso, não. A família Lemos sempre trabalhou, eu vou morrer com quase 100 anos de idade trabalhando. Eu não preciso disso, não, nem a família Lemos. Ninguém da minha família tem emprego na prefeitura. Então, eu gostaria até de agradecer aqui pelo respeito, porque hoje na prefeitura eu sou tratada como Felipe Rivela, que subiu o morro e desceu o morro pedindo voto para o prefeito. Eu não pedi voto para a Arimateia, ele não foi meu candidato. E hoje eu sou tratada com respeito, eu tenho acesso à prefeitura a hora que eu quiser. Ele ainda falou para mim, quando você aqui chegar, que essa porta estiver fechada, não bate, mete o pé e entra. Porque existe respeito, as pessoas respeitam. Tem pessoas aqui em Pinheiral que não sabem como é que é o interior da prefeitura porque ficaram sem entrar lá por mais de 8 anos. Não estou colocando a culpa no doutor Toninho, não. Ao secretariado dele, que era pura arrogância, nariz em pé, salto alto, mas agora a descendo do salto para pedir o voto da terra. Então, eu gostaria até agora em relação. Não tem esse negócio, porque está do lado do doutor Antônio é do bem, está do lado do doutor Antônio é do mal. A vida, ela tem caminhos e a gente tem o direito de escolher o caminho que a gente quer seguir. O fato de eu não apoiar o doutor Antônio não significa que eu sou do mal. Ele nunca me apoiou, nem por isso eu o considero do mal. Então, as pessoas têm que parar com isso de pensarem que são deuses. São os guardiões da moral, da ética. Mas que moral e ética é essa? Que só serve para meia dúzia? Não serviu para uma cidade inteira? Em relação ao parecer do
o Felipe já até citou aqui, que foi essas contratações no período eleitoral, que alguém foi beneficiado com isso, e espero que esses beneficiados ajudem ele agora a pagar multa, ajude de alguma forma. Eu, como não fiz parte, infelizmente não vou poder ajudar. Daí, aí ele diz o seguinte: o poder decisório das contratações encontra embasamento e respaldo em compromisso assumido por líderes de 191 países, dentre eles o Brasil, em reunião realizada pela ONU, que definiram metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. Como acabar com a fome e a miséria. Isso seria cômico, né, gente, se não fosse trágico. Porque contratar as pessoas pelo período eleitoral e depois várias pessoas foram exoneradas dos seus cargos porque não ganharam a eleição. Esse foi o ato mais covarde que nós já vimos dentro dessa cidade. Então, e mais, a defesa apresentada nessa casa, o ex-prefeito afirma que foi reprovado pelo tribunal em relação à documentação que lá não foi apresentada, e já está comprovado que foi. Então, finalmente, não houve cumprimento das metas, dos resultados, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Portanto, analisando atentativamente os autos, pude concluir que a lei não foi cumprida pela administração, na pessoa do senhor Antônio Carlos Leite Franco como ordenador de despesa. E que o parecer do TCE, que é o órgão competente para tal julgamento, encontra-se totalmente justificado, merecendo assim o meu voto favorável a este parecer. Ou seja, a única coisa que posso dizer, sem ressentimento, sem ódio, sem rancor, e por ser a mais livre na justiça, eu não vou contrariar o TCE. O meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Obrigada a todos. Continue a discussão. Bom, só espero que qualquer que seja o resultado desta sessão sirva de parâmetro para futuras decisões, caso aconteça com outros prefeitos. Espero que a postura e a decisão sejam as mesmas. Por favor. Em votação nominal parecer. Eu, Limar Guedes, eu sou contra o parecer da comissão. Eu sou contra o parecer e favorável à aprovação das contas. Antônio Carlos Almeida. Eu sou contra o parecer e favorável à aprovação. Luiz Carlos da Silva. Também sou contra e favorável à aprovação. Eu sou a favor do parecer e contra tudo isso que está acontecendo. Felipe Oliveira. Sou a favor do parecer e contra a aprovação das contas. Luiz Carlos Padua. Sou a favor do parecer e contra a aprovação. Luiz Felipe Porto. Valdir Pedrosa. Sou a favor do parecer e contra a aprovação das contas. A favor do parecer do Tribunal de Contas. Aprovado por 5 a 4. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Por favor. Referência. Parecer prévio contrário do Tribunal de Contas e projeto de decreto legislativo
Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório. Veio essa comissão para análise o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário à aprovação das contas da gestão financeira do Poder Executivo referente ao exercício 2012. De responsabilidade do senhor Antônio Carlos Leite Franco e seu respectivo projeto de decreto legislativo número 001/2014, o qual dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2012. Com base no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si a incumbência de exarar o parecer. Voto do relator. As 3 irregularidades constantes no parecer prévio contrário às contas da gestão financeira do Poder Executivo referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Leite Franco, são as seguintes. Considerando as decisões proferidas por essa Corte de Contas nos casos de abertura de créditos adicionais com insuficiência na fonte de recursos correspondentes, quando se apura a existência de economia orçamentária em montante superior ao valor dos créditos abertos. Considerando que o relatório das despesas realizadas não escritas em RP, apresentado por meio do sistema SIGFIS/DEL.248 deste tribunal, registra valores referentes à anulação de saldos de dotações orçamentárias não utilizadas no exercício 2012, o que não se enquadra no conceito de despesas realizadas. Considerando a ocorrência de pagamento das despesas com contratações e admissões de pessoal, quando o município se encontrava no limite prudencial de gastos com pessoal, descumprindo o estabelecido no inciso 5º, parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal, número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. As 2 primeiras desqualificadas de irregularidade e transformadas em impropriedades e determinações, o que não acarreta a reprovação das contas da gestão financeira. Deste modo, ao ler a defesa apresentada pelo senhor Antônio Carlos Leite Franco, estendendo justificativa às contratações realizadas nos últimos 180 dias de mandato, evidenciando até mesmo que ocorreu uma redução de 0,73% nas despesas de pessoal, isso considerando os 2 semestres do ano 2012, passando de 53,82% no primeiro para 59,03% no segundo. Parte também dos contratados eram por disposição de convênio firmado com o Estado do Rio de Janeiro para viabilizar ações de assistência social no município. Por isso, entendo que a irregularidade das contratações e admissões de pessoal quanto ao município se encontrava no limite prudencial de gastos com o pessoal. Também deve ser calculada em impropriedades e determinações. Dito tais argumentos, voto pela reprovação do parecer prévio contrário às contas da gestão financeira do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão, por maioria de votos, discorda do relator, sendo favorável à aprovação do parecer prévio contrário às contas do prefeito municipal de Pinheiral no exercício de 2012 e do projeto de decreto legislativo 001/2014. Câmara Municipal de Pinheiral, RJ 26 de março de 2014. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luiz Cláudio Fadul Ferreira, membro. Andréa Lemos Ferreira, membro.
Em votação nominal o parecer. Eu sou contra o parecer da comissão e a favor das contas do Dr. Toninho. Sou contra o parecer e a favor da aprovação das contas. Antônio Carlos Almeida. Sou contra o parecer e favorável à aprovação das contas. Luiz Carlos da Silva. Sou contra o parecer e favorável às contas. André Neves. Eu sou a favor do parecer e contra a aprovação das contas. Felipe Rivera. A favor do parecer e contra as contas. Luiz Cláudio Fadu. A favor do parecer e contra as contas. Ivonei Pedrosa. A favor do parecer e contra as contas. Richard de Cortes. A favor do parecer. Contra as contas. Aprovado por 5 a 4. Em discussão e votação única, o projeto de decreto legislativo número 1, por favor, número 1/2014, que dispõe sobre a prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2012. Em votação nominal, o parecer. Sou contra a aprovação do decreto e a favor do ex-prefeito Dr. Toninho. Levi e Sepúlveda. Contra o decreto e a favor da aprovação das contas. Antônio Carlos de Almeida. Contra o decreto favorável à votação das contas. Luiz Carlos da Silva. Contra o decreto e favorável às contas. Andréa Lemos. A favor do decreto e contra as contas. Felipe Rivera. Voto favorável ao decreto e contra a aprovação das contas. Luiz Cláudio Fadu. A favor do decreto e contra as contas. Ivonei Pedrosa. A favor do decreto e contra as contas. Richard de Cortes. Antes de encerrar a sessão, por favor, aprovado 5 votos a 4. Antes de encerrar a sessão, só queria fazer um esclarecimento. Algumas pessoas vestidas de preto subiram aqui no nosso plenário. Eu pedi para retirá-los, porque antes que alguém faça qualquer tipo de comentário, eles não têm vínculo nenhum com a Câmara Municipal de Pinheiral. Eu, como presidente da Câmara, fiz um ofício para o nosso batalhão que eles são a polícia responsável por manter a ordem da nossa cidade. Para deixar isso bem claro. Não mais havendo matéria de palavra do dia, declaro encerrada a sessão e convoco que os vereadores